Por 10-1, ministros reconheceram como constitucional a lei que permite a retomada de bens dados em garantia. O Supremo Tribunal Federal STF validou a apreensão de bens em casos de inadimplência, mesmo sem ordem judicial. A medida vale para situações em que o bem foi dado como garantia. Por 10-1, os ministros consideraram constitucional a Lei nº 14.711/2023, conhecida como Marco Legal das Garantias, que permite a tomada extrajudicial de bens. O julgamento ocorreu no plenário virtual da Corte. A decisão reconhece como constitucional o procedimento extrajudicial para transferir a propriedade de bens móveis financiados por meio de alienação fiduciária, executar dívidas garantidas por hipoteca, promover execuções extrajudiciais envolvendo garantias imobiliárias em casos de falência ou recuperação judicial. O caso chegou ao STF após associações de juízes argumentarem que a norma compromete o direito de defesa dos devedores. Receba no seu e-mail as notícias do Boletim Metrópolis. Frequência de envio, diário. O voto do ministro Dias Toffoli foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Nunes Marques e Luiz Roberto Barroso. O relator, no entanto, destacou que o devedor que tiver bens apreendidos poderá acionar a justiça para contestar a medida. Além disso, deve existir respeito aos direitos fundamentais nas ações de localização e apreensão de bens financiados. O ministro Flávio Dino concordou com a tese geral, mas divergiu parcialmente, defendendo a inconstitucionalidade do artigo 8e caput parágrafo único do Decreto-Lei nº 911 de 69, que trata da busca e apreensão de bens. Já a ministra Carmen Lúcia apresentou divergência mais ampla, votando pela inconstitucionalidade dos artigos 6º, 9º e 10 da nova lei, que tratam da execução extrajudicial de créditos garantidos por hipoteca e das chamadas garantias adicionais. Apesar das divergências, prevaleceu o voto da maioria. Como o caso tem repercussão geral, o entendimento deverá ser seguido por todos os tribunais do país. Fica validado, portanto, que os procedimentos extrajudiciais previstos na Lei nº 14.711/2023 são constitucionais, desde que respeitem os direitos dos devedores. Volta de Lula a Salvador no 2 de julho mira eleitor baiano em meio à alta na reprovação. O plano é reforçar as entregas pelo Estado, como as que fazem parte do novo PAC, e iniciar as obras da Ponte Salvador-Itaparica. O presidente Lula PT marcou presença nesta quarta-feira 2 do ato em Salvador que homenageia a independência do Brasil na Bahia. A ida do presidente é a quarta seguida ao evento que reúne políticos, entidades e a sociedade civil baiana. Diferente das outras visitas, quando o petista registrava bons índices no estado, o encontro de Lula com a população baiana acontece em meio a uma alta na desaprovação. No começo do ano, uma pesquisa Quaes apontou que a desaprovação baiana superou numericamente com empate na margem de erro à aprovação, 51% contra 47% que aprovam, uma alta de 18 pontos na comparação com dezembro. Tendência semelhante foi registrada em março pelo Paraná Pesquisas, segundo a qual 52,6% dos baianos desaprovam o trabalho feito no terceiro mandato de Lula, contra 44% que aprovam. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O recuo da popularidade em um estado governado há quase 20 anos pelo PT acendeu um alerta no Planalto. Por isso, interlocutores do presidente consideram a ida ao evento fundamental para uma reaproximação, mirando 2026. O plano é reforçar as entregas pelo Estado, como as que fazem parte do novo PAC, e iniciar as obras da Ponte Salvador-Itaparica, uma faraônica estrutura de 11 bilhões de reais que pretende ligar a capital à ilha. Historicamente, a Bahia apoia Lula com largos índices. Em 2022, por exemplo, o PT elegeu o sucessor de Rui Costa, Jerônimo Rodrigues, e deu a Lula 72% dos votos, o segundo melhor desempenho de todo o país, atrás apenas do Piauí, que registrou 76,84%. Sem falar com a imprensa, Lula desfilou em um carro aberto, ao lado de Jerônimo, da primeira-dama Janja e da ministra da Cultura Margarete Menezes. Os ex-governadores Rui Costa, atual ministro da Casa Civil, e Jacques Wagner, líder do governo no Senado, também integraram a comitiva petista do desfile cívico. Consolidação da independência. Na véspera do feriado local,
O Lula fez um aceno aos eleitores do estado e enviou ao Congresso um projeto de lei para tornar o dia 2 de julho uma data nacional, o Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil. Apesar de não transformar a celebração em feriado, o objetivo é reforçar a importância histórica da expulsão das tropas portuguesas de Salvador, em 1823, consolidando a independência do Brasil após o 7 de setembro. É verdade que Dom Pedro fez o grito da independência, todo mundo sabe disso, mas pouca gente sabe que foi no dia 2 de julho de 1823 que na Bahia, os baianos conseguiram fazer com que os portugueses voltassem para Portugal definitivamente, afirmou o presidente em vídeo postado nas redes sociais. Nas imagens divulgadas, Lula ficou ao lado dos ministros baianos Rui Wagner, o conterrâneo dos governadores, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Sidônio Palmeira, também posou ao lado do presidente. Sai um boletim médico do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro havia cancelado sua agenda. Ele reclamou de muito soluço e de crises de vômito. O boletim médico assinado pelo Dr. Cláudio Birolini e Dr. Leandro Echenique, um cirurgião geral e um cardiologista. Na manhã de hoje, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi submetido a uma endoscopia digestiva alta no Hospital da F-Star. O exame revelou a presença de intensa esofagite com processo inflamatório, erosões da mucosa esofágica e gastrite moderada. Será intensificado o tratamento medicamentoso, que já havia sido iniciado há alguns dias. Seguem as orientações para a moderação da fala, dieta regrada e repouso domiciliar. Bolsonaro tinha viagens agendadas pelo país, cancelou essas viagens pelas próximas semanas, seguindo aí a orientação médica. Vontade do PP e União Brasil é a de desembarcar do governo. O senador Ciro Nogueira, PPP e presidente do Progressistas, disse hoje que PP e União Brasil devem deixar o governo Lula PT a partir de agosto, durante entrevista concedida ao UOL News, do canal UOL. As duas siglas são consideradas de oposição à gestão petista. Nosso partido não está no governo. Tem um membro do partido, que é o deputado André Fufuca, ministro do Esporte, que está contra a minha vontade nesse ministério. Não há indicação do nosso partido, foi indicado pelo presidente da Câmara da época, Arthur Lira, e aí é na cota dele. Ele era o líder do partido na ocasião, e isso nos constrange. Nós já definimos que logo após as convenções, que vão acontecer em agosto, nós iremos aprovar por unanimidade o desembarque completo desse governo. Senador Ciro Nogueira, presidente do Progressista. Em abril, as duas siglas anunciaram aquilo que definiram como superfederação. A bancada forma a maior força do Congresso, com 123 parlamentares. A junção do União Brasil com o PP desbancou o PL, com 91 parlamentares, e a Federação PT, PCdoB e PV com 80. No Senado são 14 senadores, empatado com PSD e PL. A federação também pretende lançar o seu candidato presidencial no ano que vem. Apesar disso, integrantes do Progressistas e União Brasil mantêm cargos no governo Lula. Não tenha dúvida, essa é a vontade do presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Agora nós temos que aprovar. Agora, pelo sentimento que eu tenho, pelo menos no Progressistas, é quase unanimidade a vontade de desembarcar desse governo. Senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Ciro sobre Lula. Ele não passará vexame ao ter derrota no último mandato de sua vida. Ainda durante o UOL News, Ciro também afirmou que o presidente Lula não irá passar vergonha na próxima eleição, que deve ocorrer no ano que vem, devido à sua baixa popularidade. O político citou ainda o último mandato na vida do petista, que tem 79 anos. Eu aposto que o Lula nem disputa a eleição. Eu conheço o presidente Lula já de muito tempo, ele não vai passar um vexame eleitoral de ter uma derrota histórica no último mandato da sua vida. Ciro Nogueira, senador pelo Progressistas. Duas pesquisas divulgadas em junho mostraram queda na avaliação positiva do governo do presidente Lula. Nos dois casos, tanto no caso do Datafolha quanto do IPEC, os números oscilaram entre 40% e 41%, respectivamente.
O Palácio do Planalto atribui a queda nas pesquisas ao escândalo bilionário de descontos indevidos dos aposentados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, e enxerga que o governo não teve sucesso na estratégia de tentar responsabilizar a gestão de Jair Bolsonaro, PL. Lula tem dito nos bastidores que será candidato à reeleição em 2026. Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, mas outros nomes da oposição, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, apresentaram números bons nos últimos levantamentos. Tarcísio ganha, Michele ganha. E hoje não é só o Tarcísio que ganha, o Artley ganha. Teria uma eleição mais dura com os filhos, mas tem muita chance deles ganharem. Então abriu-se um pouco o leque. Muita gente acha que qualquer um da direita, se tiver o apoio do presidente Bolsonaro, terá viabilidade eleitoral para ganhar a eleição. Ciro Nogueira, senador pelo Progressistas. Ciro, se precisarmos, vamos bater a porta do Tarcísio. Ao ser questionado sobre o posicionamento discreto do Tarcísio até aqui, Ciro afirmou: o Tarcísio está acertando muito em cima de erros de ex-governadores no passado. O que é que acontecia no país? Os governadores de São Paulo se elegiam. Isso aconteceu com o Alckmin, com o Serra e com o Dória. E no dia seguinte já eram candidatos a presidente da República. O Tarcísio está corretíssimo em focar na gestão de São Paulo. Porque se nós precisarmos do seu nome, nós vamos bater a sua porta no próximo ano e pedir para que ele cumpra a missão. Isso vai ser um diferencial, porque São Paulo nunca aceitou ser trampolim. E eu tenho certeza que se for o Tarcísio, ele ganhará a eleição com muita facilidade. Ciro Nogueira, senador pelo Progressista. O All News vai ao ar de segunda a sexta-feira em 2 edições, às 10 horas com a apresentação de Fabíola Cidral, e às 17 horas com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11 horas e 17 horas. Esse modo operante da ministra não é algo isolado, isso não é dela, isso não é de um pequeno grupo, isso é uma conspiração global. Esse modo da ministra, a estratégia dela, é a mesma que as Farc colombianas usam. É a mesma que o movimento revolucionário da América Central usa. É a mesma tática, a mesma estrutura que o Hamas e o Hezbollah usam. É a mesma tática, porque... Para o tempo. Porque... Vocês fazem. É aqui que vocês fazem, o videozinho de vocês. O Saul Alice, senhor presidente, ele é o mentor ideológico dos chamados, de todos esses movimentos. Inclusive a esquerda retrógrada europeia. Essa que o Macron faz parte, inclusive. Que o Macron... Macron Macron é de esquerda. Vai botar outra piada. Vamos lá, velho. Parei meu tempo lá. Repõe o tempo do deputado Evair. Isso até me deixa aliviado. Isso me deixa até aliviado. Porque um dia eu fiz uma citação aqui comparando com o câncer. E eu pedi desculpa depois, porque o câncer muitas vezes tem cura. E esse viés ideológico que foi construído nesse movimento conspiratório, ele tem se mostrado extremamente aplicado nesse momento. Porque se não conhece por que tudo isso acontece, isso não se sustenta. E aí vem a ministra, né, com o seu ministério, que a senhora sempre se apresenta como a grande guardiã e a fiscal do planeta. Seu discurso sempre foi esse. A senhora tem acumulado números que afrontam com a inteligência um trabalho que produz nesse país. Nós assistimos, sob a sua gestão, o maior recorde de queimada da última década. Queimada muito menor do que essa, num efeito climático semelhante a essa no governo passado. A senhora foi para a mídia para fazer blasfêmia. E eu pedi a Deus que me desse muita calma, muita tranquilidade, porque eu sabia que depois do que aconteceu na Câmara Alta desse país, aqueles que gostam de abrir a porteira para o negacionismo, para a destruição do meio ambiente, para o machismo, para o racismo. Por favor, eu peço silêncio aqui, a ministra está falando, a palavra dela é direito dela.
depois do que aconteceu ali, as pessoas iam achar muito normal fazer o que está acontecendo aqui no nível piorado. Piorado. Mas acho que Deus me ouviu. E eu estou em paz. Eu estou em paz porque tem uma palavra que eu repito sempre, que eu aprendi com o apóstolo Paulo, pastor, que diz o seguinte: é preferível sofrer a injustiça do que praticar uma injustiça. E eu prefiro sofrer injustiças do que praticá-las. Porque quando você pratica uma injustiça, pode ter certeza que um dia a reparação virá. Virá. Quando você é injustiçado, a justiça virá. Então, isso é o que me conforta. Eu queria dizer, deputado, que eu não vou entrar aqui no debate com o senhor sobre análise de discurso. Eu estudei pessoas que fazem isso incomparavelmente melhor do que qualquer um de nós que esteja nessa sala. Quanto mais. Eu aprendi com um psicanalista chamado Lacan um pouquinho do que significa análise de discurso. Mas eu aprendi também com outro psicanalista chamado Ricardo Goldenberg, argentino, e foi em cima do que ele escreveu no livro chamado Psicanálise Política, mas ele também escreveu um outro livro bastante instigante, dizendo por que negar a psicanálise aos hipócritas. É muito interessante os livros do Ricardo Goldenberg. E ele diz uma coisa, que é o seguinte, eu já falei isso da outra vez aqui. Você não se revela naquilo que o outro diz de você. Você não se revela naquilo que você diz de si mesmo. Você se revela é quando você se refere ao outro. E Vossa Excelência se revelou. Para quem entende o que eu estou dizendo, sabe em que Vossa Excelência se revelou na análise de discurso que o senhor supostamente fez de mim. Porque Davi Alcolumbre depende muito do governo federal, de pedidos que ele faz ao governo federal para ter uma eleição tranquila no Amapá. Já Hugo Mota, nem tanto assim. Hugo Mota não precisa tanto do governo quanto precisa Davi Alcolumbre. Isso pesa e muito, né? Relação com o Supremo. Dias desses, Davi Alcolumbre estava reunido com um grupo de senadores e eles estavam analisando o cenário para 2027, né? E um deles perguntou para Davi Alcolumbre o seguinte: olha, 2027 podemos ter um Senado com maioria de senadores bolsonaristas, né? Hoje o senhor é o favorito para ficar ainda na presidência do Senado. O senhor vai ficar, vai fechar com os bolsonaristas? Ele disse o seguinte: eu só continuo na presidência do Senado se ficar certo que vai prevalecer a minha posição de não fazer uma perseguição a ministros do Supremo. Se isso estiver em risco, eu não serei candidato à reeleição. Eu ficarei como senador e não vou disputar uma cadeira para poder ali ser aquele que vai ter de abrir um processo de impeachment contra ministro do Supremo. Isso eu não abro mão, eu não vou fazer. Então ele deixou muito claro que se tiver uma maioria bolsonarista dentro do Senado e eles colocarem ali a faca no pescoço de que eles querem realmente fazer o impeachment de algum ministro, ele falou: eu estou fora.